Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos crescer juntos no tema IoT, Internet das Coisas. A âncora que a gente vem trabalhando é a âncora 9, né? A busca por inteligência, que é a nossa meta, né? A gente vai crescer, vai trabalhar para crescer juntos nesse tema. Então, com vocês, no Leme, Walter Koch. Bem-vindo, Walter. Obrigado por Oh, se dispor. opa, obrigado a vocês aí. Vamos ver o que a gente pode conversar. Só lembrando a quem está ouvindo a gente depois vai ver, isso aqui é um bate-papo, a gente pode conversar e vamos ver se a gente troca as ideias, né? O IoT, essa âncora que a gente está falando da 9 é a escassez da informação, que é aquilo que a gente procura descobrir e onde está a informação disponível. No caso, a IoT e os dispositivos eletrônicos, né, fornecem informações abundantemente, de uma forma não controlada, num primeiro momento, se a gente pensar assim, né? Mas eu vou só voltar um pouco para trás, porque a IoT, ele é um componente, talvez o mais importante, do que seja a indústria 4.0. Eu vou só recapitular algumas coisas da indústria 4.0, só para a gente fazer uma contextualização, para que isso tenha algum sentido do que significa o IoT aí, né? Tá? A indústria 4.0, como conceito, surgiu em 2012, lá na Alemanha. Para variar, são os alemães que inventam essas coisas, né? Que era um projeto do governo para ver se ele, para automatizar e melhorar o conteúdo de informações e troca de informações entre a indústria em si, digamos assim, né? Para produzir produtos com mais qualidade e custos reduzidos, né? E a intenção disso é conectar máquinas, sistemas, digamos, de gestão, de ERPs, vamos pensar assim, e ativos. Com ativos aqui a gente traduz para pessoas. Então a gente tem esses três componentes, né? São as pessoas que vão estar interagindo com a indústria 4.0, quer dizer, com as máquinas e com os sistemas em si. A ideia é que tudo isso interagir de uma forma autônoma e que não houvesse intervenção e sim utilização das informações que isso vão sendo montado em conjunto, né? Para isso tem fundamentos que foram criados, vamos pensar assim, do que seria a indústria 4.0. Eles são, eu vou ler aqui que é um pouquinho mais fácil, talvez para não ficar decorar isso, eu acho que é mais fácil até para explicar. Então ele tem quatro, como é que chama? Quatro fundamentos, né? Um é que ele é em tempo real, quer dizer, ele está acontecendo agora em tempo real e online, quer dizer, tudo ao mesmo tempo e acontecendo nesse instante. Isso está tudo conectado, tudo junto, está todo mundo vendo isso ao mesmo tempo. Em informática ou em TI, online, em tempo real, é exatamente isso, quer dizer, eu estou fazendo agora e estou conectado agora nesse instante e está tudo sendo usado. Isso é tempo real. Virtualização significa que eu posso virtualizar isso para que não haja perigo de eu perder isso em algum lugar. Então, não ficar preso. E isso por isso que hoje se usa muito o conceito do cloud, ou nuvem, vamos chamar assim, né? Para justamente virtualizar os processos de uma forma que eles não se percam e não haja nenhuma interferência naqueles processos que, por acaso, estão numa planta física de uma indústria, ou de um hospital, ou de uma loja, não importa onde, porque é indústria, mas ele, na verdade, ele pode ser estendido a qualquer atividade organizacional ou comercial, industrial em si, isso não importa, ou no hospital de saúde, não tem nenhuma diferença isso, né? E descentralizar os processos, o que significa decisórios, né? Significa que, assim, a decisão é tomada num conjunto como um todo, assim, não tem, ele é baseado nas dados que estão vendo está sendo surgida de uma ação para que uma ação seja tomada, mas seja mais segura e certeira. Não há assim, eu tenho várias informações, vários conteúdos, e disso vai se transformar numa forma de eu executar o processo e ter uma decisão mais correta, né? Isso também é modular, significa que partes estão sendo componentes para que isso tudo se torne um conjunto ou uma única coisa, de forma que essa decisão seja totalmente assertiva, né? A partir disso também, então esses são os quatro fundamentos da indústria 4.0, né? Ela é em tempo real, é possível virtualizar ela tem descentralização de processos decisórios e também ela é modular, então ela não é um componente único, né?
Para que tudo isso possa ser, digamos assim, executado, ou seja possível existir, foram criados, ou tem, né, digamos assim, 9 pilares, ou postos-chaves, ou o nome que se queira dar, isso não importa, mas é mais comum conhecido como pilar, né? E são 9, que são os pilares que sustentam a indústria 4.0. O primeiro, vamos pensar assim, é justamente o tal de Big Data ou análise de dados. Quer dizer, análise de dados significa que toda aquela informação que está vindo de todo o lado tem que ir para algum lugar para que isso seja depois distribuído e seja coletado, obviamente, né? E também analisar o que significa aquela informação para que ela seja ela possa fornecer o quê? Uma decisão correta e viável, né? A robótica também está envolvida, que a gente já está meio acostumado a usar ela, mas a robótica da indústria, não é o robô. Até o robô autônomo também, no fim, vai acabar caindo daquele que a gente vai achar em casa. Mas a robótica também vai fazer parte disso. É um componente ou um fundamento, né, um pilar, desculpe, da indústria 4.0. Qualquer robô em si que vai se envolver, seja ele estático, que é aquele que a gente está mais acostumado a ver em indústria automobilística, como esses robôs móveis, eles não importam. É um robô, ele vai estar interagindo com a indústria, com todos que pertencem àquela rede, que estão naquela rede em si, né? Tá? Simulação, por quê? Porque eu tenho que simular os dados, analisar e ver se aquela decisão que eu posso tomar, ela no futuro, se ocorrer, ela também tem algum sentido, sim, e eu posso usar. Então, essa captura das informações, elas têm que ser de uma forma dinâmica para que quando eu fizer a mudança para o aspecto real, ela funcione sem nenhum tipo de problema. Então, eu preciso ter um tempo de simulação. Os sistemas, obviamente, são integrados entre si, né? Então, esse é outro pilar, a integração entre sistemas, tanto do ponto de vista vertical, né? Que seria vários conectados, também do ponto de vista digital, que estão espalhados dentro de fora da plataforma, por exemplo, da indústria, né? A própria internet das coisas, o IoT, que a gente vai conversar daqui a pouco mais detalhes dela, então ela também é um pilar, né? Todas essas conexões, toda essa troca de informações que está havendo entre componentes, digamos assim, ou dispositivos, ou o nome que a gente queira dar a isso, né? Vai criar um problema de segurança. Por quê? Porque tudo isso será um componente de internet, que vai ter um endereço IP, que chama, né? É técnico isso, mas todo mundo que tem um computador, que tem um smartphone e que está ligado na rede da internet, tem um número IP. Ele pode ser variável ou fixo, não vem ao caso isso agora, mas ele vai estar lá existindo. Significa que qualquer IP desse pode ser acessível e pode haver interferência naquele ambiente onde todos estão conectados. Então, a segurança vai se tornar, e é uma oportunidade bastante grande de negócio, vamos pensar assim, de que a segurança tem que ser uma coisa muito controlada. A gente já tem essa segurança, por exemplo, nos bancos, no meio de pagamento, que é muito comum lá, mas, por exemplo, segurança entre empresas, a segurança que eu estou dentro, conectando com uma outra empresa externa, isso hoje não toma muito cuidado. E se a gente começar a envolver dispositivo, tipo, agora eu tenho um óculos, eu tenho um dispositivo dentro do meu coração, tenho um outro dispositivo controlando a minha geladeira, e isso fazer parte de uma rede, pronto, se alguém descobrir isso e conseguir entrar nessa rede de IPs que tem lá dentro, acabou a minha história, né? O cara pode me matar lá, faz um troço lá, dá uma descarga elétrica, eu vou acionar o dispositivo, marca a passo que está lá no Walter e pronto, o Walter morre. Olha que beleza, né? Cloud Computing, por quê? Porque justamente a descentralização, porque a ideia é que tudo isso esteja distribuído de uma forma que não haja risco de você entrar em pane. Então, o Cloud Computing, ou a nuvem, ou essa armazenagem que há em ambientes descentralizados e que você não tem um servidor próprio, também ajuda a fazer com que essa integração entre esse ambiente da indústria 4.0 também facilite a vida, né? Tem um conceito chamado manufatura ativa, mas que é muito parecida, ou parecido não, é um sinônimo, digamos assim, da impressão 3D. Então, é a mesma coisa, manufatura aditiva ou impressão 3D, ela tem a mesma funcionalidade, o quê? Que ela permite que você, a partir de outro ponto, construa e peça para construir alguma coisa, não importa o quê.
né? É a vantagem dela ser personalizada, né? A realidade aumentada também é um outro pilar da indústria 4.0. Ela ainda não é muito usada, né? É pouco, mas já tem algumas empresas, alguns desenvolvedores, algumas organizações preocupadas em usar isso no ambiente industrial para você simular alguma situação mais evidente para que isso possa oferecer segurança e mostrar ao trabalhador a variedade de tecnologia que ele pode fazer, né? Isso também faz com que a pessoa que está operando uma máquina, alguma coisa assim, tenha mais utilidade. Isso talvez seja mais prático de enxergar na área da saúde, né? Você simular alguma coisa da área de saúde, tá vendo? Vai fazer uma intervenção cirúrgica, vai fazer alguma atividade, onde você consegue enxergar aqui no vídeo de uma forma um pouco mais realística, quase que em 3D, né? Ok? Então é só fazer um overview da indústria 4.0, só para a gente fazer uma contextualização. E a gente agora vai conversar sobre o que significa um dos componentes da indústria 4.0, que é o motivo da nossa conversa hoje, que é a internet das coisas, né? O IoT que chama. Né? Ela também pode ser chamada de internet das máquinas. Tanto faz, é a mesma coisa. Coisas, ou máquinas, ou componentes, dispositivos, seja lá o que for, é a mesma coisa. Não faz nenhuma diferença. É que a gente estava mais acostumado com o termo IoT, mas ele também significa máquinas, né? Aí como é que começou esse negócio de IoT? De onde surgiu isso? Que denominação, o que foi, o que é isso aqui, né? Esse termo, né? Esse é um termo antigo até, ele surgiu em 1999, por um cara, deixa eu ver o nome do cara aqui, Kevin Ashton, um britânico, que estava fazendo uma apresentação para uma empresa lá nos Estados Unidos, aquela P&G, eu acho que é o nome, deixa eu ver. A P&G, a Procter Gamble, né, em 99. Qual que era a ideia dele? Ele queria fazer uma gestão de produção gerenciada do ponto de vista com frequência de rádio. E que aí tinha já na época o RFID, que é justamente identificador de radiofrequência. O que é? Uma etiqueta que se põe, ainda existe isso, a gente, de certa forma, a gente até vê isso um pouco, talvez, em pedágio, alguma coisa assim, o RFID, porque ele é de distância, não é de contato, como é o cartão eletrônico, o cartão nosso que a gente usa de banco, ele é de contato, ele é RFID, digamos assim, mas ele é de contato. O RFID que a gente... Diga aí. Só um momento. A gente usa RFID muito na indústria farmacêutica. Sim. A gente tem ainda agora para a gente fazer o controle, né, da distribuição. Então, os medicamentos são rastreados, a rastreabilidade, a base dela, proposta pela Anvisa, é RFID. RFID. É uma etiqueta, né, que ela emite uma radiofrequência que ela emite e você coloca alguns sensores ou antenas próximas e ele vai capturando a informação de que aquela emissão naquela frequência está sendo emitida. Então, a internet das coisas, e ele usou esse cara aí, o Kevin, lá em 99, quer dizer, já tem, sei lá, 18 anos, ele cunhou esse termo. Ele usou a internet porque estava também surgindo e ele acabou usando o termo. Isso aqui é a internet das coisas, que seriam dispositivos usando radiofrequência, não pensou na internet como em si, mas como uma frequência, né? E ele cunhou esse termo. A princípio, é essa a história de que ele que popularizou, que criou esse termo, chamado internet das coisas, o tal do Kevin Ashton, um britânico, né? E a ideia dele era o quê? Que isso fosse assim, as máquinas entre si trocassem informação para que os humanos usassem essa informação. E isso ainda é a essência da internet das coisas, o IoT, né, o das máquinas, né? Essa é a essência onde aqui, que as máquinas e os softwares interagem entre si e os humanos aproveitem isso de alguma forma, interagindo ou não, colocando informação ou não, aproveita essa informação para tomar uma decisão sobre o que fazer com aquela situação que ele está surgindo, né? É que hoje o que acontece muito ainda é que assim, a dependência da internet das coisas, do ou da internet das máquinas, né? Ele ainda depende muito das pessoas informarem, fazer informações, através de digitação, de teclado, gravar um vídeo, gravar uma imagem, digitalizar, seja lá o que for,
as pessoas ainda estão fazendo essa formação de conteúdo, vamos chamar assim, né? E as máquinas, de certa forma, ainda não estão fazendo tanta essa geração como foi a ideia, digamos assim, que esse cara pensou lá atrás, né? E isso ainda está valendo, na verdade, é isso mesmo, né? A ideia de que as máquinas, os objetos sejam inteligentes, façam conectados entre si, de um inteligente, para que eles haja interação e as pessoas usem essa informação para fazer a decisão que queiram fazer sobre aquilo lá, né? E não é a pessoa ser um componente em si de fornecimento de dados. Não que não possa ser, né? Mas não seria o mais... Não é esse é o objetivo que ele pensou lá atrás e que ainda fica valendo. Então, quer dizer, é um termo que já tem 18 anos, né? E começou com essa tal do RFID. E que é uma boa tecnologia, ela funciona, não é muito... Assim, poucas empresas usam, né, digamos assim, mas é uma boa tecnologia e ela é bem bacana, né? E ela é em tempo real e ela é online, o que mantém tudo isso vivo, né? Okay? Só para a gente contextualizar aqui o que é, né? Walter, Pois não. fazer uma pergunta de uma Claro. pessoa que não é da área. Não. O tipo de reunião que a gente faz aqui online, pelo Zoom, pode ser considerado uma aplicação da internet das coisas? Em princípio, não. Por quê? Porque a internet das coisas, das máquinas, as máquinas, digamos assim, elas estariam só trocando informações entre si, né? Quando a gente usa um computador ou um smartphone, não é ele em si que está fazendo isso, ele está só usando um meio em si, mas ele não está trocando informação nenhuma, ele está fazendo uma conexão entre nós. Ele não está projetando nenhum dado de informação. Quem está produzindo conteúdo, nesse caso, somos nós. Então, o computador e o smartphone, vamos pensar assim, ou o telefone, sem fio, algo assim, né? Não seriam, não daria para considerar como sendo internet das coisas, ou das máquinas, né? Porque elas não fazem nenhuma, elas não geram conteúdo de informação, elas apenas fazem a conexão em si, né? Então, a ideia das máquinas é que elas transmitam uma informação para esse grande volume de dados, esse big data lá, para que isso esteja conectado com alguém que possa tomar uma decisão. Então, essa é basicamente o conceito, assim, coisas conectadas, gerando informação para uma área de Big Data, lá que chama, né? E alguém utilizando isso como uma forma de tomar decisão. Então, computador, smartphone não faz isso. Ótimo. Obrigada. Essa é a teoria da brincadeira, né? Assim, então, também o que a gente tem que olhar? O que seria, por exemplo, olhando assim, o IoT, o que é, né? É um mar de oportunidades, né? O que tem de coisa que pode se inventar e a gente, assim, e são duas coisas. Tanto tem a parte física do componente, vamos pensar assim, que é aquela plaquinha que faz a conexão, onde tem, que gera, que é conectada a algum tipo de máquina, vamos chamar assim, né? E o software que está embarcado naquela plaquinha. Claro, porque sem um software que está embarcado que gera o tal do IP e que gera o tal da informação que a pessoa precisa de mandar para algum lugar e reconhecer que existe, isso são dois componentes em si, hardware, que vamos chamar assim, né, e software. Então, isso é um mundo de oportunidades, onde você não tem um limite, digamos assim, de aplicação. Então, pode ser tanto no dia a dia das pessoas, na sua casa, convivendo com as luzes que fazem a própria casa fica inteligente, vamos chamar assim, né? Como ela pode enxergar a sua temperatura e ligar o ar-condicionado para a temperatura e ver que você está com calor e diminuir. Então, ela toma decisões nessa base, mas a partir de uma informação que está vindo de um outro componente, né? Então, assim, dentro das pessoas podem fazer isso, então a oportunidade é essa, que talvez é o que mais vai surgir, digamos assim, no IoT, é a relação, o uso dela na vida pessoal, pensar assim, né? Das pessoas em si e a sua convivência diária. Também, e claro, depois tem a indústria, porque a indústria, a ideia SDS, tanto o nome é esse, é porque faria a conexão entre o componente indústria, componente fornecedor e componente cliente. Então, esses três componentes seriam a junção da indústria 4.0. Então, outra aplicação que pode ser feita e que é bem visível no dia a dia das pessoas e que pode ser olhada assim, é a tal do conceito da Smart City, né, ou cidade inteligente. Por quê? Porque
a gente também pode fazer componentes para controlar coisas que gerar informação, né? Por exemplo, um bueiro entupido, uma luz queimada, uma infestação, sei lá, de mosquito em algum lugar, ou de ratos, ou que tem isso já, né? Qualquer coisa que se possa ter, que possa viabilizar tomar decisão para alguém, isso pode ser um componente para cidades inteligentes. Então, na verdade, ele é um grande componente para isso, né? Porque é dele que vai surgir é um dos componentes da cidade inteligente, é essa, é você conseguir fazer com que a cidade, ela mesma se contribua para que as pessoas vejam onde ela pode ir. Não é simplesmente, se o ônibus está chegando no horário. Não é isso, né? Isso é um ônibus que chega no horário, não. Mas a cidade em si tem outros componentes que podem também ser aproveitados, né? O Big Data, que a gente já conversou, que tudo vai para lá para dentro. Então, isso também é uma fonte de oportunidade, vamos chamar assim, para o pessoal que faz desenvolvimento de inteligência artificial, né? Aprendizagem de máquina, que também é outro componente do IoT. Esses dois componentes, machine learning, né, e inteligência artificial, são usuários, vamos pensar assim, do IoT. Por quê? Porque é para isso que vai sendo coletadas as informações. Então, esses componentes não tomam decisões, eles simplesmente geram informação para que todos possam aproveitar isso. Okay? Então, Big Data também né? A segurança, como tinha comentado, é uma outra oportunidade para quem vai fazer desenvolvimento, vai trabalhar nessa área, porque tem a segurança de privacidade, segurança de invasão, o hackeamento no sentido de destruição, não o hack de você quebrar um paradigma, né? Então, está vindo o conceito agora também de um hacker ser assim, são dois modelos, né? O hacker de destruição, vamos pensar assim, ou de interromper alguma atividade e isso gerar algum prejuízo, assim, no sentido. Mas também tem um hack de você contribuir para melhorar alguma situação que está parada, que é o que nós somos aqui, de certa forma, né? A gente, nessa nossa rede do Explore, a gente pode ser considerado um hacker. Por quê? Porque a gente está aqui para melhorar as pessoas e as organizações naquilo que a gente acha que é legal fazer. Então, a gente está procurando hackear essas organizações, né? Isso é um conceito bacana do hacker, né? Mas também a proteção com os outros hackers é justamente impedir que eles entrem nessas redes e façam essa variação, criação de ruído, de linha, né? Que para isso não haja continuidade de segurança lá, né? E aqui também, isso também é imaginação. Você pode fazer o que você quiser com o IoT, né? Não tem, assim, um limite de nada. O limite tem, assim, na criatividade, na imaginação das pessoas. Obviamente, orçamento, dinheiro, né? Para que isso seja possível executar. E que as pessoas também comecem a usar isso como sendo um componente de ajuda para melhorar seu dia a dia, né? O que vai acontecer. Ok? Tá? Outra coisa que tem que é bacana, que a gente pode olhar, né? E também é só mais um conceito, né? Em origem, e que a gente pode também, assim, de que o IT também foi chamado M2M, ou Machine to Machine, que é as máquinas com máquinas, né? E dispositivo, máquina é assim, pode ser uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, pode ser uma televisão, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Por que a gente não tem um chip na máquina de lavar roupa e que eu pago pelo uso dela, ao invés de comprar? Então, toda vez que se eu me mudar ou for para algum lugar, esses componentes eletrônicos ou elétricos já estariam na minha disposição dentro dessa casa, apartamento, seja lá onde for, se eu fosse morar. Eu simplesmente cadastraria lá o meu cartão de crédito ou minha forma de pagamento e esses dispositivos passariam a ter uma vivência comigo. Então, se eu vou lavar roupa, ele, sei lá, vai me cobrar pelo tempo de uso da máquina de lavar roupa. Algo assim. Se eu não pagar, ela deixa de funcionar. Não tem, eu não preciso levar ela embora. Agora eu vou sair de Londrina, vou mudar lá para Goiânia. Putz, vou ter que levar a minha máquina de lavar roupa comigo. Aí lá, a voltagem lá é 220. Estou brincando, né? Eu sei. Pronto, lascou a minha vida de novo. Opa, né? Por que a máquina já não está lá? Eu só uso ela e ponho só uso lá. Meu meio de pagamento é esse. Ela vai embora, ela tem que ter vida, né? Então já acontece alguma coisa, geladeira, essas coisas assim, né? Um exemplo muito que a gente tem meio no dia a dia, que podia ficar um pouco mais, não é bem um IoT, mas ela já está meio assim,
é a marca as impressoras que a gente, em vez de comprar, está alugando hoje, né? Mas ela ainda não tem esse tal de componente IoT ligado nela. Ainda tem que ter um sujeitinho vendo no contador quanto foi gasto de papel, fazer um e-mail, ligar com o telefone, seja lá o que for, e avisar lá o locatário, o locador lá, ó, eu gastei 10 papéis aqui, tá, folha. Agora pode faturar essas 10 folhas. É um exemplo também, né, de impressoras usarem a IoT e ela mesma controla o número de papéis, ela poderia controlar o número de tinta que tem lá. Então, assim, não há um limite para isso. O limite é a gente que não faz às vezes, né? Licença, eu estou me lembrando de uma situação, quando a gente está, na indústria farmacêutica, quando a gente está invasando os medicamentos, então a gente tem máquinas que elas separam aquele blister que não tem todos os comprimidos, Pronto. ela foi programada para isso, né? E ela descarta. Isso poderia ser, por Poderia sim, setor. é que a única, o IoT nela aí seria o quê? Ela avisar alguém desse descarte de uma forma mais dinâmica. Hoje deve ter alguém lá separando isso e talvez, ou não sei se tem algum controle lá para o RP, ou para quem controla o estoque, para quem controla a matéria-prima, diga aqui descartado. Então, essa é ela já tem um componente que faz o descarte. A sequência seria o quê? A partir disso, esse descarte, não, sim, mas já que ela fez o descarte, ela fazer o aviso para frente, dizendo, ó, surgiu uma situação, tem que refazer a produção, esse estoque entrou como descarte, entrou como algo assim, ou para reaproveitar, sei lá, e assim por diante. Avisar o fornecedor de que, opa, acho que eu vou ter que comprar mais matéria-prima porque houve um descarte meio grande de matéria-prima para fazer aquele invase lá, entendeu? Então, esse é o sentido do IoT, né? É ele não tomar decisão, mas ele avisar o tomador de decisão do que tem que providenciar. Mas isso é uma No caso ela, assim, estando online, avisar que é necessário fazer um ajuste na envasadora, por exemplo? Online é uma premissa, não exatamente para ele fazer na hora, mas é online para ele, naquele instante que ocorreu, e em tempo real também, né? Então, duas coisas. Online significa, às vezes, eu estou conectado a um dispositivo, mas eu não é em tempo real. Em tempo real está acontecendo nesse instante. Mas não significa que naquele instante ele já tem que tomar uma atitude, a não ser que ele já esteja, por exemplo, um exemplo aqui que a gente está falando, o estoque crítico. Então, aí tem que tomar uma decisão e já teria que providenciar o envio, o despacho, algo assim, dessa matéria-prima que é necessária. Mas essa seria a função, Emília, né? O dispositivo já está avisando alguém, ou um outro dispositivo, ou um RP, no caso, um sistema, e alguém vai estar olhando aqui também, talvez tenha que fazer um processo de compra ou fazer um processo de despacho e assim por diante. Essa é a ideia do dispositivo de ser o IoT, é tudo conectado em tempo real. E tem que ser em tempo real, senão não tem muito sentido, né? Porque daí fica num formato que, quando eu puder eu faço. Então não precisa disso, né? Nesse caso, eu imaginei assim uma envasadora de frascos de um produto em pó, né? Eu estou visualizando um processo de fabricação de amoxicilina, por exemplo, lá na fábrica de onde eu venho, né? Sim. Então, isso geraria, esse alerta da máquina, isso já acontece, geraria uma informação que aquele lote pode ter um desperdício muito grande. Nós não vamos desprezar aquele pó necessariamente, mas então é necessário interromper o processo, fazer algum ajuste na envasadora para você não ter um desperdício muito grande naquele lote. Nesse caso, esse é um tipo de ação, mas podia ser essa ação que eu falei, por esse exemplo. Então, na verdade, são vários tipos de informações que elas vão surgir de um tipo de situação, né? Por exemplo, podia ser um descarte, como também pode não haver um descarte, está havendo um desperdício de matéria-prima, é só fazer um ajuste. Aqueles que foram a mais foram e os que não foram vão arrumar, ok? Sim. Mas também poderia ser um outro tipo de situação que o descarte ocorreu por algum problema de medida, ou seja lá o que for, e que tem que tomar uma ação diferente, da mesma máquina, podemos assim. Então, a ideia aqui não é que a ação seja única desse ponto, a ideia é que seja coletada a informação disponível, que aquele dispositivo, aquela máquina está produzindo, então para que ela foi feita,
Por isso que tem vários dispositivos para fazer coisas bem específicas. Controlar temperatura, controlar pressão, controlar velocidade do vento, várias coisas assim. Isso não importa, assim, né? O importante é que eles são cada vez mais especializados para que essa informação seja realmente especializada e ela forneça a informação para quem precisa, né? Tornar aquilo útil e tomar uma ação porque aquela informação foi bastante relevante. Senão ela fica muito genérica. Esse exemplo que a gente usou acabou sendo genérico, né? Até fica difícil tomar uma ação sobre ela, porque descartou, mas pode ser o quê? Porque houve um desbalanceamento da máquina, houve um excesso de peso, houve o quê ali, né? Então, entendi. Esse é o exemplo, assim, né? O ideal é que ideal não, né? Mas que cada componente tem uma função, e isso que está ocorrendo. Cada um está ocorrendo, cada dispositivo está sendo criado com funções bastante específicas. Por isso, o exemplo do computador não ser um componente de IoT, porque ele não fornece nenhum tipo de informação. Ele simplesmente está lá para ser utilizado. Ele é, digamos assim, ele é receptivo, né? Ele é passivo. Ele não está gerando nenhum, não está trocando nada. Assim, o Smart também é assim, né? Nós temos os Smart, dessa forma. Então, essa é a diferença, né? Que agora a gente talvez possa visualizar, né? Ok? Ok, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui mais tem coisa. Então, M2M também, no fim, é um conceito também, porque, na verdade, se a gente olhar assim, internet das máquinas, ou máquina como máquina, ou IoT, que é internet das coisas, que lá, acho falou lá, é tudo a mesma coisa, né? Não tem muita diferença, porque são componentes que estão se conectando entre si, que estão gerando informação para um outro componente chamado sistema, e que tem outro componente chamado ativo, que é a tal da indústria 4.0, que é os 3 pilares lá, né? O motivo de existência disso, tomando algum tipo de decisão, ok? O que mais que tem? Vamos ver. Assim, tem uma lista, digamos assim, de que a gente poderia se preocupar com... Não se preocupar, mas assim, ficar... o que significa exatamente esse IoT, né? São coisas que tornam vulnerável, tornam a internet das coisas como sendo um componente assim, curioso, vamos pensar assim, né? Uma coisa curiosa também que surgiu, tem já visto, e até a gente tem isso no nosso livro também, que eu acho que em 2020 vai ter 20 bilhões de dispositivos conectados entre si. Aí onde vai estar tudo isso? A maioria vai estar na China, né? Que tem de China, tem bastante. Então a turma lá gosta desse negócio que eles têm que ter convivência, né? Na América do Norte vai ter um outro lugar que também vai ter bastante coisas conectadas. Né? A gente aqui, América Latina, no geral, vamos ficar um pouco mais, vamos esperar um pouquinho, porque a gente exatamente não é um grande fabricante de componentes, tanto de hardware para isso. A gente até faz, mas não é essa, a gente não tem toda essa capacidade produtiva que uma China ou os Estados Unidos tem. A China mais, né? Os Estados Unidos ele é mais intelectual, ele é que gera todo o conteúdo, vamos pensar assim, de software. Tudo que você cria sobre software, no geral, grande parte vem dos americanos. A China ficou muito responsável pela parte dura da coisa, que é o hardware, né? Que são os eletrônicos. Ela está mudando, ela também está se tornando um fornecedor de inteligência também. Acabo de me lembrar de outra coisa. Um glicosímetro, por exemplo. Um glicosímetro fabricado em algum lugar que utiliza aquelas tiras, né, de medição de glicose para diabéticos com um chip. Então, a cada vez que aquele paciente faz a medição, ela fica armazenada, a informação fica armazenada numa nuvem e ela pode ser utilizada para gerar... Assim, avanço nos produtos, por exemplo. No produto, então no próprio médico também tomar uma decisão, o médico podia participar disso, olha, aquela pessoa está com algum problema. Ela mesma também tomar uma decisão, a própria pessoa em si, né, porque a vantagem do IoT, digamos assim, que ela pode ser gerenciada em qualquer dispositivo móvel, a gente pensar assim. Eu posso olhar qualquer coisa, de certa forma, hoje em dia, no smartphone, nesses aplicativos, né? Então, se isso que você comentou também está disponibilizado para o próprio paciente, ele mesmo pode se entender. Opa, eu não preciso ficar olhando, não sei como é que faz hoje isso, né? Mas hoje é meio...
Tem que ver se fazer manobra, botar o dedinho lá no sangue, sei lá o quê, né? Sim, é isso. Agulha, essas coisas. Mas se o cara não precisar fazer isso e ter uma forma mais dinâmica de ver isso, ele pode se medicar e ter a gestão disso. Além de informar o médico, pode também informar o fabricante, pode também informar o distribuidor. Então, tem várias coisas que vão se conectando quando tem uma conexão e que tenha sentido entre isso, né? Óbvio, essa rede não pode ser conectada sem ter, assim, não posso conectar uma indústria automobilística, digamos, com a indústria farmacêutica. Elas não têm muita conexão entre si, né? Há uma relação próxima entre elas. As conexões entre a indústria 4.0 é que elas se conectem entre si com um relacionamento de, vou usar a palavra propósito, né? Não é bem isso, mas enfim, ela tem uma similaridade, elas estão lá juntas como sendo uma rede única e elas estão distribuindo informação entre elas para que elas, entre si, tomem decisões. Não tem sentido uma rede interferir em outra, né? Entendi. A rede do vestuário, a indústria do vestuário, se envolver com a farmacêutica, não sei, para fazer, digamos, lá, como chama? Os uniformes, roupa. Uniforme, né? Uniforme, ou aquelas coisas que as pessoas usam, não sei. EPIs, né? Como? EPIs, equipamento de proteção individual. Pronto, não, mas eu digo assim, aquela roupa, aqueles pijamas lá dos... Pijama, não chama? Não sei. A roupa lá dos caras que são pacientes lá das pessoas. Não. Não sei o nome daquilo. Mas é pijama, pronto, né? Então, tudo bem, o vestuário poderia se envolver com essa indústria, né? Porque tem sentido, né? Então, assim, essa indústria ela tem que se conectar entre si, pelo IoT e a indústria 4.0, já que é um componente dela, elas têm que ter uma similaridade de atuação. Não tem muita lógica elas conviver, né? Ok? Então, só assim, tem, digamos, uma listinha de coisas que são legais conhecer e saber que elas estão juntas, né? Então, assim, ó, tem uma lista assim, qualquer objeto pode entrar na internet das coisas, que é o que a gente começou a conversar aqui. No princípio, sim. Tudo que é componente, dispositivo, máquina, e que possa estar conectado na internet, pode ser usado e que ele vai ter uma função específica, o quê? Fornecer informação. Então, não tem um limite, sim, qualquer coisa pode ser conectada. É uma lâmpada, é um sensor de presença, não importa o que seja, contanto que aquilo produza uma informação, um dado, e que isso vai ser passado para frente, né? Então, não há, assim, nada que impeça, não há, assim, um limite ou uma restrição, tirando o computador, que a gente comentou aqui, os mais que nessa lista vai fazer parte, assim, eles não fariam parte deles, porque, assim, todos esses sensores ou esse dispositivo, essas máquinas, elas podem ser controladas a partir de um aplicativo, não importa onde ele esteja, né? Tanto que está estando lá, ele pode ser usado e ser controlado e buscar a informação dele. Que ele, de repente, um dispositivo também produza algum resultado, assim, um exemplo assim também, né, em segurança, por exemplo, de indústria, né? Eu posso bloquear uma catraca e não deixar ela andar para um contato com um dispositivo. Eu posso dizer que aquela catraca agora ela está bloqueada, ela não anda mais. Ou, ao contrário, por um motivo de pânico, eu destrave ela e ela fica aberta para qualquer pessoa entrar, né? Poderia ser um dispositivo acionado também que vai acionar, que é através do impulso elétrico, seja o que for, vai desabilitar a catraca. É um exemplo do dia a dia que a gente às vezes vê nas indústrias, né? E acontece já hoje. Okay? Nesse exemplo aí, de acontecer uma ação, por exemplo, um determinado lote de reagentes, sei lá, da tira que mede a glicose do sangue dos diabéticos, né? Essa máquina conectada lá na China, por exemplo, onde foi fabricado, ela poderia rejeitar aquele lote de tiras. Poderia. Onde se percebeu uma grande variação no uso. Sim. Então, sim, você desabilitaria esse lote de tiras e aí o paciente vai
perceber que aquele lote não serve, vai ser avisado para trocar de lote pela máquina. E não só ele, né? Eles poderiam acionar um recall, né? De usar, desabilita isso no mundo inteiro. Onde é que tem isso? Vai lá e tira. Isso. Então, isso desencadeia várias ações, né? Então, Sim. por isso que isso tem que ir para um lugar único, que é a tal da Big Data, porque isso não pode ficar centralizado, né? Porque o volume de dados que vai ser gerado é muito grande. Então, por isso que o pessoal que vai trabalhar com inteligência artificial, com máquinas que estão aprendendo, ou Big Data, que é a análise de dados, é uma grande oportunidade de negócio, né? Porque eles vão fornecer e vão analisar, porque os dados dessa plataforma, eles vão estar lá distribuídos de uma forma, digamos assim, não controlada, vamos pensar assim, e o volume é muito grande, né? Sim. Então, isso, quem conseguir tratar isso, assunto, e dizer, eu quero descobrir informações sobre reagentes químicos que tratam tal situação. Aonde tem essa informação disponível hoje nesse grande Big Data? Vamos distribuir isso para quem precisa. Entendi. Outra coisa, assim, então qualquer dispositivo pode ser um ar-condicionado, uma garrafa d'água, vaso de flor, armário, que tem recurso para ficar com... Não importa o que seja, portanto que existe nele uma aplicabilidade e que tenha um retorno para alguém, né, para essa cadeia, assim, indústria 4.0, qualquer coisa pode ser conectada, né? Não há assim uma limitação. A limitação, como eu comentei, são duas. Nós, pessoas, assim, na sua habilidade de como usar, e que dinheiro é necessário para que aquilo seja produzido, né? E que seja viável do ponto de vista econômico, né? Outra grande coisa que a gente até comentou, assim, qualquer coisa pode ser conectado por um dispositivo. Então, tudo dá para controlar por ele, não importa o que seja. Porque como ele está na internet, ele tem um endereço, ele está indo para algum lugar, está fornecendo um dado, e que eu vou conseguir informação dele através de uma análise de dados, de uma outro ambiente, eu posso controlar ele, eu posso olhar o que ele está fazendo, né? É assim como a gente já vê, de certa forma, não é bem o caso, o IoT, por exemplo, essas CFTV que chamam, que são essas televisões que hoje tem essas, como é que chamam? Hoje todo mundo uma vez tem filmagem de câmera de segurança, né? O termo que a gente usa internamente é CFTV, mas o termo genérico câmera de segurança, né? Mas que é isso também, ela é um IoT. Isso é um IoT, ela está gerando uma informação que é aquele visual, né, a parte humana, alguma coisa está mostrando um acontecimento real, em tempo real, naquele instante, naquele local físico, e está mandando para algum lugar. O que acontece hoje, muito, é assim, eu vou ver depois que aconteceu o crime, vamos pensar assim, né, no caso da segurança, né? Mas poderia estar sendo visto em tempo real com alguém, num grande ambiente, e que aquele momento que está ocorrendo, logo em instantes, eu consiga chegar naquele local e tentar resolver aquela situação. Okay? Então, até a TV, essas câmeras de segurança, seria um exemplo, é um bom exemplo de IoT, ativo, mas com uma ação passiva. Por quê? Porque demora para ser descoberto. As pessoas têm que ir atrás, descobrir, porque a maioria das vezes elas estão em servidores locais, não estão em servidores na rede disponibilizado, né? Então, aqueles sensores de trânsito, assim, ó, aquela, não sei o nome, aquela que mede a velocidade e dispara a foto para a multa. Aí aquilo entra no sistema de segurança. Tem aquilo lá, né? Porque tem uma câmera filmando, tem um radar olhando a velocidade, aciona a câmera fotográfica, lê o sensor da placa, que é um outro sensor, ele faz a tradução, que chama-se, tem um OCR, acho que é o nome disso, que ele lê a placa e traduz ela para um número, ele traduz aquela fotografia, ele pega e ele consegue traduzir aquilo para uma escrita, digamos assim. E ele leva isso, pode levar isso para o Detran, pode levar para qualquer lugar, né? Isso já, de certa forma, acontece hoje já, né? Sim. De uma forma razoavelmente rápida. É um exemplo de IoT. Então, parece que eles até já desenvolveram isso um pouco mais, porque agora, aqui em Goiânia, eu não sei se em todos os lugares do país, eles disparam, né, a fotografia também quando a pessoa está utilizando o celular dentro do carro. Sim, então, sim, foi um desenvolvimento disso. Desenvolvimento de IoT, já é um sensor com
é uma câmera que já disponibiliza um tipo de visualização de uma imagem de um possível leitura de que a pessoa está usando o celular. Ele podia estar fumando, né? Pois é. Então, eu não sei se ele diferencia o cigarro do celular, né? Isso mas, digamos assim, o nível de especialização que esse componente tem que resolver, ele vai sendo mais sofisticado, depende do tipo de ação que eu quero tomar, né? Sim. Quanto mais sofisticado, ou ação mais dirigida, mais sofisticado é o componente para fazer aquela ação específica, né? Mas no teu exemplo que você falou, tem, no mínimo, ali deve ter 3 componentes ou dispositivos diferentes entre si. Um é o radar, né? Uhum. Ele medir a velocidade que a pessoa está vindo, ele aciona, ele vê se aquilo atingiu a velocidade, se atingiu, ele aciona a câmera fotográfica para a pessoa ser fotografada lá na saída, lá, né? E Sim. também tem o dispositivo de OCR, que chama, que é a interpretação da... Pode ser que não tenha, mas em princípio tem isso, né? É a interpretação daquela escrita que está fotografada se transformar numa escrita. Isso é comum também aonde? Em digitalização de documentos, tal do GED, né? Que é gestão eletrônica de documentos. O que é? Você pegar um documento, digitalizar ele e ele transforma isso em escrita. Ao invés de você ter o documento papel e ter um documento PDF, tipo, que tem que sair catando depois, não, ele traduz isso já para um componente escrito. E aí você tem acesso a ele de uma forma muito mais mais fácil de encontrar uma palavra dentro de um texto. Por quê? Porque não é mais um PDF, ele é sim um documento vivo. Então, isso chama-se OCR, que é uma digitalização onde você transforma uma imagem num componente escrito. Tá? Ok, obrigada. Aqui tem a importância, só para relembrar, o RFID, porque ele começou com isso, lá, deixa eu ver o nome do suído, eu sempre esqueci o nome do cara, Kevin Ashton, que foi ele que começou com isso, então lá atrás, a RFID, né, esse componente chamado RFID, que é essa etiqueta que emite um raio, né, de frequência de rádio e tem uma antena que captura essa frequência. Então, só para lembrar de que, qual a importância que a gente tem hoje enxergando da internet das coisas, M2M, internet das máquinas, né, o nome que a gente quer dar para aqui, é isso? Veio em função do RFID. Então, ele é um componente, ainda é um componente, né, ainda é importante, mas foi ele que, a partir dele, que surgiu todo esse conceito. Né? Ah, tá aqui, eu achei o negócio aqui. Dos 20 bilhões de dispositivos em 2020. Grande parte vai estar na China, outra parte na América do Norte e uma parte também na Europa. Quer dizer, esses 3 continentes, vamos chamar assim, é que serão a maior, não vanguarda, mas assim, o local ou os locais que mais terão utilidade do ponto de vista tecnológico usando o IoT. Pela sua própria natureza de capacidade econômica, vamos pensar assim, né? A China, pelo seu tamanho descomunal que é, e está se tornando o maior, digamos assim, país, economicamente falando, né, do mundo. Vem a América do Norte, que por si só, né, também sempre foi, né? E a Europa, que é todo aquele conjunto, e eles estão lá, então. Assim, os outros países, tipo a gente aqui, América Latina, o Oriente, de modo geral, tirando a China, já vai sofrer um pouco mais até chegar com isso aqui. Não significa que não vai haver, claro que vai. Nós já temos exemplo que a gente acabou de falar aqui, o exemplo do radar aí, né? E outras coisas que tem. Mas não vai ser uma coisa assim tão rápida ou tão visível a que todos estarão mais próximos dele, né? Aqui só para lembrar que computadores não fazem parte da internet das coisas, justamente por isso, porque eles não são dispositivos que têm ação de fornecer informação, e sim dele estar lá sendo um meio de comunicação. Então ele não tem essa função, e tanto ele quanto o smart, né? Infelizmente não dá para dizer que ele é um componente de IoT, né? Justamente porque eles estão lá simplesmente para fornecer, né? Lembrando também, só para relembrar aqui, né, que seria uma sexta coisa que é importante a gente pensar, que é a privacidade ou a
a segurança desses componentes que estão interligados entre si, que cada um deles vai ter um IP, chamado IP, o que também vai gerar um problema da nomenclatura da IP, que é a banda que se usa, hoje usa um tipo e está se pensando em outro modelo, porque ele está quase esgotado já a sua capacidade de criar números individuais, porque cada componente desse tem que ter um número individual. Se eu tenho, no exemplo que a gente usou ali, né, se fosse o caso, não é o caso ali, né? Imaginar que fosse o caso ali, o único componente que talvez esteja na internet ali seja a câmera fotográfica. Os outros dois, não. Tipo, o radar e aquele que faz a interpretação da imagem, ele não é talvez não esteja na internet. Talvez a câmera esteja. Então, ele tem um número IP. Os outros dois são componentes que ajudam a câmera fotográfica a fazer aquela função de autuação e ver se a pessoa ultrapassou a velocidade ou não, né? Então, mas a câmera fotográfica, cada câmera de cada poste que controla isso, tem um número IP individual, para mim saber onde ele está. Eu saber, ele está na rua tal, avenida número tal. Então, eu preciso saber de onde ele veio, né? Ou qual é esse componente. Ou então, que número que ele é, para saber qual é o seu... Porque a internet, como ela fica aberta, eu preciso saber qual é esse IP, né? Isso de um modo geral para a internet. Se for um componente mais interno, onde existe um conceito chamado rede VPN, que chama, onde você pertença, por exemplo, no hospital ou no ambiente restrito, se usa você chamado VPN, ou o quê? Esses IPs aí pertencem àquela estrutura única e não é aberto. Então, aí não tem isso que eu estou falando, não tem essa limitação. A limitação é a estrutura interna da organização. Mas quando é a internet, do ponto de vista, né, como a gente está comentando, ela é aberta para todo mundo, vamos dizer, o mundo inteiro em si, já está se dando uma situação de que talvez ela vai ter problemas de numeração. Então, está se criando um novo modelo de numeração de IP para que haja mais abrangência e possa ter mais números. Assim como a gente mudou, por exemplo, a placa de carro, né? Era de um jeito, com 2 letras, antes não tinha letra, depois botou 2, agora tem 3. Aqui, acho que ano que vem vai ter um outro modelo, vai ter 5 letras, não sei quantos números, né? E também, esses IPs também tá tendo uma limitação, porque a internet é a quarta revolução que teve no mundo, né? Teve as 3 revoluções e a internet foi a que gerou todo esse movimento no mundo, né? Sim. De novo, voltando à segurança, né? Qualquer aparelho, aí nesse caso, desse IP aberto, vou chamar que está aí na internet, ele pode ser hackeado, ele pode haver uma interferência nele, eu posso interferir nele e fazer com que ele, por exemplo, tenha uma informação diferente daquilo que ele foi programado a fazer. Por quê? Porque, de qualquer forma, naquele chip, vamos chamar assim, naquele dispositivo que está lá para verificar alguma situação, ele vai gerar aquela interpretação daquela informação, mas dentro dele tem um software que faz isso. Esse software que está dentro desse chip pode ter interferência nele. Ele pode ser modificado, ele pode ser hackeado, que se chama, que é a lado ruim do hack, né? É você fazer uma intervenção nesse dispositivo e ele tomar uma ação diferente daquilo que foi programado. Então, essas invasões que ocorrem por lá, invasão de site, invasão de empresas para fazer alguma coisa, é esse exemplo de hackeamento, né? Você pode simplesmente modificar a função daquele dispositivo e ele fazer uma outra coisa, ou ele pelo menos se comportar um pouco diferente ou estranho àquilo que ele foi programado para fazer. Ok? Tá? De novo, lembrando, as cidades inteiras podem se tornar inteligentes, né? Só para recapitular isso. Isso aqui é uma grande coisa bacana, onde todos os componentes que tem na cidade, nos bairros, nas casas, começam a se interligar entre si, né? Então, vai ter um problema de estar chovendo e ter uma chance de ter água não sei onde lá, né? Tem um dispositivo em algum lugar que está medindo o volume d'água. Poder avisar a Defesa Civil, a prefeitura, ou seja lá qual a atitude, pode distribuir para as pessoas, não vá para aquela avenida porque daqui a 10 minutos você não vai conseguir passar. Sim. Então, isso é um componente de IoT. Ele está lá para medir o quê?
o volume de água, ou a altura da água que ela está surgindo. Pela velocidade da água, ele dá para fazer isso, esse tipo de cálculo. Okay? Quem é o amiguinho aí? Um IoT? Ok. Tem um IoT aí latindo aí. Pois é. Eu tô tentando deixar ela mudo, mas aí... Não, mas esse é o IoT offline, né? É offline. Mas, Deixa eu te perguntar, e aquela coisa do Waze, que avisa pra gente onde tem acidente na cidade, né? Isso também tá aí? Porque... não, ele é mais aplicativo porque ele depende das pessoas disserem que está ocorrendo aquele fato, né? Uhum, O Waze não faz nada, ele está lá só como é o Uber, vamos pensar assim. Mas o Waze é o que é? Ele é uma aplicação que está embarcado numa nuvem, também está embarcado num aplicativo, e as pessoas é que informam que está havendo alguma situação de velocidade, de acidente, algo assim, né? Então, ele em si não é um dispositivo de IoT, porque não é ele que está fazendo, ele é um software. Ele interpreta alguma coisa, mas depende de quem. Se houvesse sensores se comunicando com o Waze, beleza, daí aqueles sensores seriam IoT para o Waze. E eu é isso que entendi. ocorre hoje, né? Eu acho que não. Uhum. Pelo menos que eu saiba, não. Não, eu acho que Quem não. fornece informação para o Waze são as pessoas que estão passando naquele momento, que são usuários e que ajudam uns aos outros. Ajudam no sentido bom, mas no sentido ruim, né? O ruim tem uma blitz, isso é ruim. Sim. Assim, né? O bom seria assim, tem um acidente, então o trânsito ficou muito volumoso e já diminuiu. Pode achar, aí o Waze acha uma rota para uma pessoa diferente. Né? Uhum. Mas um componente bem bacana são para cidades, né? Então, as cidades podem se utilizar bastante de IoT, né, das coisas. Por quê? Porque você cria componentes específicos para fazer atuação específica para ajudar as pessoas que moram na cidade. Né? Então, Entendi. tem volume de água, volume de poeiro, uma luz que se queima, algo assim. Apesar de que hoje as centrais elétricas já têm alguns sensores nesse aspecto. Não de luz, mas pelo menos sabe como a luz cai. Mas, enfim, poderia ser várias coisas ali, né? Tá? Então, a IoT voltada para as cidades é uma coisa bem bacana, também outro mar de oportunidades, né? Que hoje é um movimento, hoje não, mas assim, a gente percebe assim, nos rádios, na comunicação, né? De que tem muito movimento olhando e pensando sobre Smart City, né? Então, isso é uma coisa bem bacana. E é um componente que vem do IoT, da celular, né? Um uso que eu ouvi um relato um dia desses é para o controle o combate à corrupção no nosso país. Assim, eu não sei se a IoT especificamente, mas a indústria 4.0, a conexão dos Big Data lá com relação a licitações. Isso tem um curso chamado BIM, que é uma metodologia de gestão para isso, né? Onde todos fazem como se fosse não vou dizer compliance, né? Mas tem essa metodologia a indústria, onde todos se comprometeriam a não fazer as coisas fora do padrão. O IoT pode ajudar na construção civil? Pode, justamente dizendo que o consumo da matéria-prima está sendo adequado. A construção está usando a medida correta. O material que você comprou chegou no tempo certo. E assim por diante. Então, olhando só o aspecto da construção e o aspecto assim, físico, com certeza, né? Isso que você comentou da corrupção é mais... Não tem um sensor de um dedo mexendo no outro dedo, dizendo passa para mim aqui, né? Isso, né? Isso ainda não tem sensor para isso, né? Até porque... Parece que um professor, eu estava terminando uma pós-graduação em gestão pública contemporânea, né? E o professor citou o exemplo de eu não sei como que ele chama, mas o nome, assim, eu sei o nome dele, mas não sei o que é, se é um software, se é um RP, chama Elisa. Ele pesquisa os dados das licitações que acontecem no país todo, abaixo de R$100 mil. Sim. E quando ele detecta algum problema com o CPF do responsável pela empresa determinada, ele emite um aviso. Isso tudo é o Elisa mesmo. Um aviso e fala, aqui eu vejo um risco.
e então aquele gestor pode optar por investigar, né? Investigar ou não fazer. Isso, ou não fazer o contrato. Faz parte, digamos, se a gente olhar assim, faz parte da indústria 4.0, né, que é a análise de dados, né? Uhum, Um robô, digamos assim, o Elisa, conceitualmente falando, se você fosse um robô, né? uhum, Analisando esses dados que estão disponíveis para você olhar sim, e pesquisar, principalmente em área pública, né? sim, E hoje ficou aberta a transparência, está tentando fazer isso, de forma que ele realmente faça essa pesquisa. Isso não é o IoT propriamente dito, né? Mas sim um componente da indústria 4.0, que é a análise de dados, né? O Big Data. Sim, tá ótimo. robôs seriam isso. É isso que a inteligência artificial faz, né? Ela tem isso é uma função do Elisa, é o nome Elisa, né? Elisa, Assim como tem outros componentes, por exemplo, do Dr. Watson, né? sim, O Watson da IBM, são aham, componentes de inteligência artificial que olham esses dados e que fazem uma análise estatística e faz comparação entre aquilo que deveria ser e está fora do costume, vamos chamar assim, né? Na sim, verdade, inteligência artificial nada mais é do que uma grande estatística, né? Onde você sim, olha grandes dados e vê uma probabilidade ou vê uma tendência àquilo uhum, ser normal. Se tem alguma coisa que sai daquele, vamos pensar assim, padrão ou daquela aham, coisa natural, epa, tem alguma coisa errada aqui. É onde que as máquinas às vezes aprendem assim. Por isso que ela aprende, ela vê a repetição, vai sim, entender? E ela procura repetir uma ação que ela achou que é igual às outras. Pela forma como você se comporta, aparentemente você quer que faça aquilo porque você se comportou dessa forma. Isso é usado, por exemplo, em casas que vai para acender luz ou não, esse tipo de coisa, né? uhum, Ela está lá para aprender a forma como você se comporta, não só você que eu digo é a forma genérica, né? uhum, De tudo que acontece nesse grande banco de dados, há uma análise assim, pela tendência, eu acho que vou fazer isso porque você costuma fazer isso. Então, sim, lógico que você se comportou assim, deve ser isso que você quer que eu faça. Isso é, sim, isso é a tal da inteligência artificial. Ela tem essa decisão de tomar, né? Mas ok, por comparação. Né? Ela não tem a habilidade de ser criativa, como nós, seres humanos, temos. sim, Né? Então, uma máquina a inteligência artificial vai ser melhor que nós em tomar decisões? Aquelas que são convencionais, vamos pensar assim, sim, ela vai ajudar até a decidir uma coisa mais possível de que você não pensaria. Mas ela não vai ser criativa, ela não vai desenhar uma coisa ou fazer uma coisa que não está prevista para ela fazer. Mesmo que aprenda a aprender, porque a tendência dela é aprender e repetir, e não fazer uma coisa nova. Mas, enfim, isso é outra coisa. ok, obrigada, desculpa, saímos aí. Não, mas é bacana. E o Marcelo? Marcelo, Tá vivo aí ou já foi embora? ele tá aqui, Tá doente, né? Ele mas tá com atestado, né? É. Eu estou vivo, é porque eu apanhei para ligar o áudio aqui. Ah, Estou ativo com a conversa. achei que você estava com atestado aí. Não, apanhei para acionar o microfone só. Não, tranquilo. ô Walter, agora Ah. eu não vou mais te pedir para falar o que não é IoT. Não, mas tudo é, né? O IoT é pouca coisa que não. É que assim, o IoT é toda máquina, vamos pensar assim, que possa ser conectado a alguma coisa e que dê uma informação, um dado. E aí, a partir dele, é tomada uma decisão, né? Por isso Ok. que você falou aí do Elisa, que Aham. faz parte da indústria 4.0, não é o IoT, de certa forma, né? Sim, sim, eu imagino. Ele é um robô, lá, uma inteligência que está analisando um monte de informação. Sim. Ele tem um padrão a ser seguido e ele detectou que tem alguma coisa que, opa, está fora. Então, o que eu faço com Uhum. isso? Né? Não, ele não faz nada nesse caso. Ele indica, você tem que tomar uma decisão. Ele pode interromper uma concorrência pública? Poderia, né? Mas vai É, depender de quanto que isso saiu fora ou qual é o tamanho vamos chamar assim, não prejuízo, mas ixi, vou surgir a palavra aqui. na verdade, ele funciona mais ou menos como o T-Rex lá da Receita Federal, né? Sim, Mas assim,
O uso que foi relatado para nós, ele é assim, quando o gestor é informado, né, mecanicamente pelo sistema, e não toma a decisão de impedir, ele cria uma prova. Uma prova mesmo, uma evidência objetiva de possível fraude. De passividade, né? Ou de negligência, não seja o nome que se queira dar, né? Claro. Isso. Porque ele foi criado para isso, ele tem esse objetivo de alertar alguém. Sim, a discussão era isso, a utilidade da indústria 4.0 na gestão pública, né, contemporânea, e aí ele apresentou vários exemplos de uso, mas aí eu fiquei em dúvida onde a IoT entrava, né, mas não, agora... Nesse caso não tem, nesse caso não teria, a princípio não, né, mas ele é um componente da indústria 4.0, mas ele fica naquele pilar lá de inteligência artificial. Inteligência artificial, ele fica lá. Tá, ok. Análise de dados, aprendizagem de máquina, esse tipo de coisa ali. Mas máquina nem tanto, mas inteligência artificial ali, né? Seria o Big Data mesmo. O Big Data é o grande componente, mas é onde tem aí a inteligência artificial que vai entrar lá, né? O IoT é um componente para justamente fornecer esse tipo de dado. Então, não tem como... a concorrência está fora se visto por um sensor, uma máquina. Não teria. Ok? Ok, muito obrigada. Eu já até comentei, mas só para quase que finalizar aqui, né? Que o IoT ele pode prever necessidades, por exemplo, assim, né? É o que a gente já viu até em filmes e em outras coisas, já vi por aí, que uma geladeira ou outro componente, alguma coisa avisar, precisa fazer tal coisa porque está acabando. Né? Então, ele também começa a ter esse tipo de avisos. Ele olhar assim, não que vai prever, mas ele avisa pela descrição de componentes que estão aqui dentro, pela análise, ele acha que está na hora de fazer, ele avisa, precisa fazer alguma ação para isso aqui. Por exemplo, que eu comentei ali de volume de água numa rua, ou então o bueiro está entupido. Né? Então, ele está dizendo, tem necessidade de ação de procurar aquilo lá. Então, tem várias formas de o IoT servir como prevenção, e não como ação preventiva e não só... De controle, né? Não só de controle, mas assim, corretiva, né? Então, ela pode ser preventiva, que a grande sacada seria de prevenção, e, claro, também a corretiva, aquele exemplo que você comentou ali no início lá do invase lá, né? Do invase dos frascos, né? Isso seria uma correção, né? Sim. E não tem outro jeito de fazer. Ou então, essas câmeras de segurança, a correção é pegar o bandido, ou pegar um acidente, enviar uma ambulância, esse tipo de coisa lá, né? Então, assim, não há, nesse caso, não há prevenção, e sim uma correção de uma situação que ocorreu naquele instante que, no caso, exemplo, a TV de segurança detectou e mostrou. Né? Entendi. E no controle dos voos? Lá a tecnologia é bem mais avançada, né? Mas aquele controle da torre com o voo para impedir que o avião mude de altitude, ali a gente tem... Dentro dos aviões tem as IoT, que são sensores de velocidade, sensores de altura, esse tipo de informação. Eles estão fornecendo informação para quem? No caso, para o piloto, para o avião ou para a torre de controle, depende da situação, né? Mas são sensores que estão voltados para aquela aplicação exclusiva da aviação, por exemplo, né? Por exemplo, carro, né? Mas tem lá dentro, está cheio. Então, de vez em quando um avião caiu, porque o quê? O sensor de gelo não funcionou. Não tem isso, de vez em quando? Isso é uma... Ele só não está na internet, né? Digamos assim. Ele é o exemplo do RFID, que não estaria disponibilizado como internet. Ele é só um dispositivo que está conectado ali. Ele seria mais, nós olhando ainda a radiofrequência, se a gente pensar assim, né? Não seria bem na internet. Mas ele é um dispositivo voltado para olhar e para ajudar a fazer a gestão do voo. Né? Ok. Eu acho que era isso. Eu já tirei todas as minhas dúvidas. Você, Marcelo, tem alguma dúvida, alguma colocação? Não, as suas dúvidas foram muito pertinentes. Eu achei isso que deu margem para muita discussão, né? Eu tenho, na verdade, uma provocação para fazer para o Walter. Vai lá.
Vamos lá. Assim, porque essa convergência de tecnologias, né? Você falou do próprio IoT, da integração de sistemas, né? Inteligência artificial. Que a indústria 4.0, né? Enfim, tudo isso, né? É aquela coisa que o cinema já falou várias vezes, né? Tipo Matrix, de um sistema que toma conta de tudo. Isso ainda é ficção, na sua opinião, ou a gente está cada vez mais perto disso? Vai depender de quanto a gente quer que isso seja inteligente, né? Eu acho. Senão, não. Se você quer... Porque, de qualquer forma, a inteligência, ela... Quando a gente fala que ela vai aprender, né? A inteligência artificial, ela está aprendendo coisas repetitiva, vamos pensar assim. E tenta reproduzir uma coisa que dá uma solução daquilo que é possível que você tenha que tomar uma decisão. Ela, por si só, em princípio, não toma nenhuma decisão. Essa é a ideia disso tudo aí, né? O Matrix, o mais que tem esses outros modelos, eles criarem tal capacidade de eles começarem a ter a sua própria decisão e tomar e ser criativo, vamos pensar assim, né? Sim. Eu ficar autônomo o suficiente. É muito complicado fazer isso, né? Eu acho, do meu ponto de vista, né? Será possível? Eu não sei se eu vou estar aqui para ver isso, né? Mas, sim, talvez seja, mas assim, o nível de capacidade hoje não acontece. Não tem como isso ser possível, né? De a máquina ou o software, não a máquina, né? Mas o software, o algoritmo que está sendo executado e foi criado para fazer essa inteligência artificial, ele está lá hoje, mas voltando-se para tomar decisões sobre o que já ocorreu, do que tem de informação, e fornecer uma possível decisão para alguém. Se a decisão for do tipo, vamos pensar assim, simples, ele poderia até tomar, mas é assim mesmo, foi uma decisão programada, no princípio, lá atrás, de aquele que escreveu aquele algoritmo e chegar. Então, se a gente pensar assim, né, Marcelo, talvez vamos pensar assim, não, então essa inteligência, esse algoritmo, reescreveria o seu próprio algoritmo para ele agora ser inteligente o suficiente para ser autônomo. Ele teria que reescrever-se. Olhando assim, eu vou reescrever meu próprio código? Você que também mexe com TI, né? Eu vou reescrever meu algoritmo? Tá, em que momento eu vou dar o boot disso tudo? Quando eu voltar, eu estou vivo? Então, eu não sei, eu não posso estar pegando uma bobagem aqui. Não sei se seria isso, né? Mas acho que não. A inteligência artificial, que até a gente está vendo, ela tem muita coisa bacana sendo feita porque ela está ajudando a tomada de decisões. Ela ainda não está muito tomando decisões próprias. Vamos separar. Vai assim, o direito, a pessoa vai fazer uma petição. Claro, ele olha um monte de coisas de petições que estão parecidas e ele vai criar uma petição parecida. Isso não é uma decisão. Isso é só criar um modelo de documento. Você não está tomando decisão nenhuma de sim, não, eu vou tomar além da petição, seria o juiz, agora eu vou, o juiz, por exemplo, né? Não, pelo que tu me falou, eu vou tomar tal decisão, porque é isso que é a única coisa que devo fazer. Isso é o juiz que faz, né? Certo. Eu vejo assim, ou o médico também está lá, o médico vai ser, vai subir o médico? Não, ele vai ser ajudado para que a inteligência e todas as informações que vêm do paciente ou do cliente, não importa de onde venha, para ele ajudar a tomar uma decisão. Uma decisão, a inteligência artificial pode dizer assim, não, esses sintomas, pode tomar essa pílula ou tomar essa coisa aqui, que vai dar certo. Ok, se você tem esse nível de autonomia, beleza, mas ainda assim mesmo ele foi controlado. Foi dito para você ter um limite de controle para ele. Então, ele ser autônomo é reescrever seu próprio algoritmo, eu vejo. Né? Ok. Acho que é isso, né, Marcelo? Isso, concordo. Ainda é cinema mesmo. Ainda é cinema, é muito cinema, muita ficção. Muitas coisas ainda vai ser meio... Mesmo porque assim, se não pode na dúvida, corta a tomada, no tiro da tomada. Né? Começou a pensar demais, tiro da tomada. Oi, Ângela. Boa noite, tudo bom?
Ó, a gente está já caminhando para tirar dúvidas com o Walter, né, sobre IoT. Se você já entende alguma coisa, quer fazer uma contribuição, ou quer tirar uma dúvida sobre o tema, está na hora, está em tempo. Seja bem-vinda. Ou achar que tá tudo errado também. Não, não tem nada errado, né? Não, errado no sentido, fala muita bobagem. Não, eu perguntei um monte de bobagem, Não. mas vou sair bem mais entendida do assunto. Também tá perfeito. E aí, pessoal, alguém mais quer se manifestar? Tem mais de 3 aí? A Ângela chegou agora. Então Ela estava trabalhando, né, Ângela? Ficou só nós 3 mesmo, então, né? Sim. Isso. Eita, o público não está colaborando comigo. Isso. Então, você quer fazer a finalização? Então, estamos aí. A finalização, assim, bem-vindo a esse mundo, né? Ou vamos conviver com isso, porque cedo ou tarde a gente já é afetado, e a ideia é que isso cada vez afeta a gente mais no bom sentido, certamente, né? Não no mau sentido, né? Sim. Do IoT, da própria inteligência artificial, indústria 4.0. É que a indústria 4.0 é um conceito muito, aparentemente simples, né? Parece ser simples, mas ele é sofisticadíssimo na sua execução. Então, não é uma coisa... Uhum. E a IoT, que é um componente, então ele dá uma resposta mais rápida, né? Então, botar um sensor, botar um dispositivo que faça uma função e ele vai lá colaborando, né? Então, mas é um assunto bacana. Eu acho que dentro da nossa âncora, que é a escassez de informação, é justamente uma forma de não ter escassez, né? Muito pelo contrário, né? É fornecer, quanto mais dispositivos eu tiver disponível para mim e que sejam úteis, você criar várias informações diferentes, mais dados eu vou ter para tomar decisão. E justamente esse é o objetivo da âncora, né? Você tirar isso das organizações, buscar informação de onde for possível, né? Eu tenho alguns como é que chama? Alguns links aqui que eu vou depois botar lá no Trello, no Trello mesmo. No Trello mesmo, lá naquela carta da aprendizagem lá, né? Acho que hoje tem lá uma carta especial, né, para isso, né? Sim, nós temos. A gente fez uma divisão, né, com as âncoras, e aí cada tema que a gente vai apresentando aqui, a gente vai colocando informações lá. Sim. É muito útil, sim. Eu penso que, como a gente já falou mais cedo, muitos explorers são muito especialistas em determinadas áreas. Sim. Quando a gente vai aplicar o jogo, é bem legal a gente ter pelo menos uma visão sistêmica, assim, sim. De todos, né? De todas as âncoras, de práticas específicas para todos. Eu acho que o maior enriquecimento que a gente adquire aqui é esse, né? Uma visão geral, ao menos. Mesmo porque quando surgir essa âncora, ou essa âncora não, né? A âncora sim, mas quando surgir a carta de transformação, ela pode surgir isso lá, né? E aí, faz o quê com aquele povo que às vezes não tem esse envolvimento com isso, né? Por algum motivo qualquer, né? Então, olhando sobre esse aspecto, é bacana conhecer essas âncoras e quais são as cartas de transformação e o que elas significam, né? Então, a IoT, o Indústria 4.0, inteligência artificial e tudo mais que está envolvendo a tecnologia, vamos pensar assim, fazem parte dessa âncora escassez e até mesmo aquela âncora de processos rígidos lá também, né? Sim. Eu não sei se no país acontece isso, mas em algumas facilitações, de repente, o participante ele fica paralisado, ele não conhece algumas daquelas cartas de transformação, ele não conhece aquela empresa, não conhece aquela prática, e ele fala, eu gostaria de retirar uma âncora, mas eu não tenho nada aqui que serve. Não sei como interpretar a carta, né? Isso. E aí, você conhecendo um pouquinho, pode dar alguma sugestão, sei lá. Esse é o papel do facilitador. Esse é o nome do facilitador, né? Ele não está lá para ser complicador, né? Sim, você fala, ué, será que isso aqui, vamos pensar nisso, trazer um pouco para a realidade dele. Junto até, né? Até discutir assim, vamos discutir, porque como o jogo, como a gente percebe ali no game, né? O começo do jogo, ele é o quê? Disputa. Sim. Né? Aí, de repente, ele vira colaboração.
Isso, a consciência aberta, né? Exatamente. Então, isso que você está comentando assim, se a pessoa às vezes tem uma âncora, tipo a escassez de informação, né? Âncora não. E surge a âncora IoT ou inteligência artificial, e o cara não sabe o que é, lascou. Ele vai virar para aquele. Se você não perceber, né, como facilitador e também não ajudar as outras pessoas, não incentivar essa colaboração, né, ali da solução, vai todo mundo naufragar. Isso, a experiência, quando a pessoa se sente incapaz de utilizar as âncoras dela, aqui em Goiás, nas vezes que eu atuei, ou facilitando ou apoiando, quando ela se sente assim, a experiência dela com o jogo não fica tão boa. Fica ruim, né? fica horrorosa, porque ele se sente fora do ambiente ali, né? Não tem nada a ver com ele aquilo, né? Isso acaba prejudicando até a mesa, o restante dos participantes que ficam esperando, fica parado, o jogo dá uma paradinha, Sim, né? com certeza. Isso tira a dinâmica do que é o jogo e qual é a proposta do jogo, que é mostrar essa conscientização, né? De que, não, existe jeito, existe formas, pode não ser adequada para a sua organização, mas esse aqui é um exemplo. Qual é o exemplo que você pode... De repente, para mim, no IoT, mas o RFID funcionaria para mim. Por que não? Isso, pois é. Então, eu acho que o valor principal é esse, assim, assuntos que a gente não tem muito domínio, mas então a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? Eu acho que esse ambiente também do jogo, né, do esporte, ele exige, digamos assim, do facilitador, principalmente, já que deve sempre ter alguém para facilitar, né? Sim. Essa habilidade de interpretar várias situações que vão ocorrendo, né? Sim. Então, isso que está falando é verdade. Assim, você não entender bem essas âncoras, essas 10, e essas cartas que vão surgindo e você não tiver noção do que elas são, as regras em si não é tão importante. A que é maior, eu vejo, são essas cartas de transformação, e que elas surgem lá e às vezes a pessoa realmente não se comenta, às vezes não sabe do que se trata. Sim. E é normal isso mesmo, é assim que é mesmo o mundo, né? Isso. A gente teve uma virada de jogo assim aqui, num exemplo, o participante estava com a embarcação setor público e ele tinha lá muitas cartas de transformação que lhe possibilitavam retirar âncoras, mas ele travou, ele pensou, eu não tenho nada aqui que serve, porque as coisas que ele tinha, ele não conhecia, não era da rotina dele, da prática dele, né? Da organização que ele trabalhava, não era do ramo de atividade que ele trabalhava, e aí esse empurrãozinho trouxe muita leveza, assim, para ele e para a mesa. Ou então ele viu que o orçamento dele também não dava, né? Isso. A legislação que ele quer pôr aqui, não, isso aqui não permite a nossa legislação. Não, estou brincando. Mas é verdade, isso é assim mesmo, né? E isso não é só no público, isso é geral, assim, né? Você vai encontrar isso em nas escolas também vai encontrar isso, os alunos que... Por isso que em instituições de ensino, é bacana, trazer o spoiler game para os MBAs. Sim. Então, para a graduação. Não que não dê para certo, talvez na graduação de administração, talvez na graduação de RH, ou de direito pode funcionar. Né? Direito também funciona bacana, porque tem algumas coisas de direito que pode ajudar ali dentro também. Né? É só para corrigir. Essa aplicação que eu referi, a pessoa pegou a embarcação setor público, mas ela atuava na rede, no sistema S, sabe? Ele atuava dentro do sistema S. E quase né? Isso, estava muito ligado, claro. Mas ele não tinha, sabe? Ele pensou assim, ao perceber que a embarcação do setor público trazia alguma condição diferenciada para ele, então ele pôs na cabeça que nada que ele pegasse dava certo. Só que toda a mesa ficava esperando ele. Então, nesse sentido que eu falei, mas é isso aí mesmo. Mas essa percepção do facilitador é que tem que realmente ser um facilitador. Né? Ele aí tem que fazer essa mentoria e ajudar no do jogo e pedir opinião até dos outros, né? Claro que os outros vão votar, a votação depois que a pessoa tenta explicar, mas se nesse caso, às vezes já tinha a votação, ela pode ser, tipo, já foi, porque todo mundo ajudou. Né? Se todo mundo ajuda, então já tá voltado que sim, que eles concordam com aquilo. Então, assim, rapaz, tu tá doido? Isso aí não vai rolar. Não precisa esperar a votação, né? Sim. Então,
Vamos. É só uma dinâmica que eu acho que com a dinâmica, com a experiência da aplicação do jogo, é que você vai vendo cada ambiente que é, porque cada vez é um ambiente, não tem jeito, Sim, né? É sim. interessantíssimo. Então, pessoal, vamos começar a preparar para falar tchau, para encerrar a reunião. Eu agradeço a todo mundo que está aí, que são só nós três. Muito obrigado, Walter. Eu achei que dentro do tempo, né, que é muito curto, e dentro também do tema, que é muito amplo, né, eu acho que foi muito bem colocado, né, a definição, o contexto onde se insere. Então, parabéns, obrigado Eu que agradeço aí a tua disposição. pelo seu compartilhamento. Ok. Não, de bem, obrigado também pela ajuda aí, né? Acho que a ideia é essa, né, Marcelo? A gente fica... Mesmo você não der atestado, né? Não tem problema. Mas não, obrigado aí, cara, pelas palavras também aí. Acho que essa é a ideia. Tá, até breve. Até breve. Opa, até breve, até breve. Isso. Pessoal, então, a gente vai encerrar a reunião. Walter, muito obrigado pela sua disponibilidade. Cada um de vocês que está aqui na sala com a gente, muito obrigada. Vamos continuar, assim, nesse ânimo de contribuir com a rede, trazendo o que a gente sabe um pouquinho mais, trazendo também o objetivo do nosso estudo, nosso aprofundamento, né? E assim a gente vai crescendo em força como rede, né? Vamos compartilhando experiências, dúvidas e vamos crescendo juntos. Boa noite, bom descanso para todos, né? E excelente feriado, né? Isso é importante. Obrigado também por todo mundo que está aí vendo, que vai ver. Essa é a ideia, a gente ajudar, compartilhar e vamos em frente. Ao futuro e além, como dizia o filme. Isso! Boa noite, então. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau.